Eu acho que antes de eu falar do meu interesse pela linguagem não verbal ou depois pela linguagem silenciosa, seria interessante entender a minha história, porque eu acho que primeiro eu aprendi para depois entender o que eu tinha aprendido. Eu nasci dentro de uma loja de calçado, ou seja, a loja era embaixo e a gente morava em cima. E era um centro comercial, então não tinha casas, eu não tinha vizinhos com casas normais, eu tinha comércio. Então imagina, eu cresci dentro do comércio. Então crianças era muito raro para mim. Eu comecei a conviver primeiro com adultos. Então eram os funcionários, eram os representantes e os filhos das pessoas que iam lá comprar sapato. E aí, rapidamente, eu tinha que fazer uma empatia com essas crianças. Eu tinha que me relacionar e eu falava que eram os meus grandes amigos de 20 minutos. Porque eu tinha que rapidamente me envolver e brincar de carrinho, mostrar a loja. Eu construía normalmente umas casas ali com as caixas de papelão, dividia uma revistinha, um boneco. E aí, depois de 20, 30 minutos, ele ia embora. E aí eu ficava ali esperando outra criança. Ou então, quando raramente os filhos dos outros comerciantes acabavam indo visitar lá os pais ou o comércio e aí eu brincava com eles, mas era muito raro. Eu brincava muito mais com os filhos das pessoas que iam comprar o calçado. Eu tive, na realidade, contato muito cedo com pessoas de várias idades, então desde crianças até adultos, e com pessoas que tinham poder aquisitivos diferentes, culturas diferentes. Então eu lembro que tinha um cara que ele era cego e ele vendia vassoura. E eu adorava conversar com ele, porque eu falava, como é que ele era cego e ele conseguia dar troco? Então ele me ensinava que, olha, eu vejo pelo tamanho da nota, o tamanho da moeda. Então como é que ele conseguia se comunicar sendo cego? Eu lembro de um outro que pegava papelão, que era um senhorzinho muito velho, e aí ele conversava bastante comigo, sobre coisas da vida. Ele falava, olha, você tem que trabalhar, porque eu trabalho, esse é meu trabalho. E aí ele ficava ali, eu ficava ajudando ele a quebrar ali as caixas de papelão para fazer menos volume. Então, esses eram os meus amigos. Era o lixeiro, era o cara que vendia as vassouras, era o cara que amolava as tesouras, que tinham aqueles amoladores que andavam na rua, era o cara do bar, era o cara da revistinha, da banca de... A revistinha é uma coisa muito interessante. Minha mãe dizia que eu acho que talvez, primeiro esse lance de entender a comunicação de formas variadas, eu falo que eu acho que eu tive um MBA antes dos 5 anos, porque eu tinha que me comunicar com tipos diferentes. E depois, um pouco mais velho, estou dizendo aí 3, 4 anos, 5 anos, antes de ir para a escola, minha mãe dizia que eu ficava muito tempo olhando os gibis. E depois de ficar assim horas vendo os gibis, eu explicava para ela, eu falava assim, mãe, olha o que aconteceu aqui. E aí eu ia lá e perguntava se realmente era aquilo que tinha acontecido. Sem saber ler, porque eu não sabia ler. E aí ela falava, é isso. Ou ela dava um acerto ali, tipo, que às vezes eu acertava, às vezes não. E ela dizia que eu conseguia entender através das expressões dos personagens, aquela expressão de raiva, de susto, de arquitetar um plano, ou do corpo, que estava correndo, estava se afastando. E aí eu fiquei muito tempo, mas muito tempo fazendo isso até aprender a ler. E na realidade eu não queria aprender a ler, eu queria ser lixeiro, porque eu tinha amigos lixeiros. Lembra que eu falei? Eu ajudava muitas vezes as pessoas ir lá, pegar o lixo, separar o que era papelão, o que era reciclável. E eles diziam que não precisava aprender a ler para ser lixeiro. Eu devo ter ouvido isso de alguém, tipo assim, olha, você não precisa aprender a ler para ser lixeiro. Ou alguém deve ter falado, não foi para a escola aí, ó, foi ser lixeiro. E quando minha mãe falou assim, olha, você tem que ir para a escola, Eu falava assim, mas por quê? Para aprender a ler. Eu falei, mas eu não preciso aprender a ler, por quê? Porque eu vou ser lixeiro. Então meu primeiro sonho, muita gente fala assim, eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser astronauta, eu queria ser lixeiro. Por quê? Porque é resolver o assunto, eu não preciso estudar, eu vou ser lixeiro. Só que daí minha mãe me trucou. Ela disse, tá, e como é que você vai saber o nome das ruas para pegar o lixo? Eu falei, eita. Aí eu falei, acho que eu preciso aprender a ler. E aí eu fui para a escola, fui para o prezinho.
Chegando no prezinho, depois de alguns meses, alguém me disse que quem tinha que aprender a ler e saber o nome das ruas era o motorista e não o lixeiro. Aí eu voltei da escola todo feliz, falei, olha mãe, é o seguinte, eu não preciso, quem tem que aprender a ler é o motorista e não o cara que pega o lixo. Então eu não preciso ir mais para a escola. Só que estava se aproximando maio, que era Dia das Mães. A minha mãe falou, olha, por que você não fica até maio? Porque eu sei que você está ensaiando o jogral, você vai fazer uma apresentação. E aí, mais uma vez, né, como eu era uma criança que conseguia me relacionar com adultos, com crianças e tudo mais, me escolheram para falar lá o versinho no Dia das Mães, lá em cima do palco. E aí eu tinha que decorar, né, porque a gente não sabia ler ainda, tinha que decorar. E aí eu falei, tá bom, então eu vou te dar a sua festa. E nunca mais falei disso aí para a escola, fiquei quieto. Aí no dia da festa, no dia da festa, fiz lá o que tinha que ser feito, no caminho de volta, eu falei, pronto, já te dei a sua festa, eu não vou mais para a escola. E a minha mãe cumpriu a palavra dela. Isso que foi muito legal, ela cumpriu a palavra dela. Ela pensou assim, ele está muito novo, eu tinha acho que 5 anos, alguma coisa assim. Aí, durante esse período, ela foi fazendo a minha cabeça. Mais uma vez, voltei para as revistinhas e eu queria ganhar dinheiro. Ela percebia que eu sempre queria ganhar dinheiro. Por que eu queria ganhar dinheiro? Porque na realidade era isso que eu via, era esse o meu parque de diversão. Era isso que eu convivia a maior parte do tempo. Pessoas que chegavam na loja, deixavam dinheiro e saíam felizes ali com as sacolas. Então eu falava assim, poxa, eu quero ganhar dinheiro. E aí eu vi o tio Patinhas cheio de dinheiro, eu falava assim, eu quero ser o tio Patinhas. Ela falou assim, então, você não sabe ler. Você não sabe o que o tio Patinhas faz para ficar rico. E se você aprender a ler, você vai ficar rico tanto quanto o tio Patinhas. Eu falei, opa, então eu preciso aprender a ler. Aí ela realmente me deu um motivo, isso eu achei muito legal. Não foi uma obrigação, não foi uma imposição. Ela catou um desejo meu e relacionou com a leitura. Aí eu fui pro prezinho com o intuito de ser o tio Patinhas. Eu queria ser o tio Patinhas. E aí, a partir em diante, a coisa fluiu. Aí eu fui estudando, fui passando de ano e tudo mais. E o que eu aprendi sem perceber foi que, agora olhando daqui para trás, é que eu tinha que rapidamente entender o que aquela criança gostaria mais de fazer. Então eu tinha que entender através das expressões dela, através do próprio jogo de corpo, né, de se interessar, de se afastar, de sorrir, de fazer cara feia, de se fechar, se ela queria mais compartilhar uma revistinha, se ela queria compartilhar o boneco, se ela queria explorar a loja, ir para o meio do estoque, enfim. Isso me fez observar demais. Então eu tinha que observar a reação dela e muito rapidamente para entender quais eram os desejos delas, quais eram os anseios delas, para elas gostarem de mim. Então eu precisava disso por uma necessidade de arrumar os meus amiguinhos de 20, 30 minutos. Mas tem um detalhe. Então lá atrás, chamava primário, ginásio, colegial, por vários anos eu fui monitor de sala. Hoje eu entendo o que eu fazia, mas naquela época era inconsciente. Ou seja, eu aprendi por uma necessidade entender as reações, tanto das expressões como do corpo e tudo mais, para eu ser aceito para aquelas crianças brincarem comigo. E para você ser monitor de sala, nada mais é do que isso. Ou seja, é você criar esse ambiente empático com a sala inteira, só que cada um tem uma maneira diferente. Então com as meninas eu conversava de uma maneira, com os meninos eu conversava de outra maneira. Então eu espelhava, eu via o que era interessante para eles, para que eles entendessem que podiam confiar em mim. E isso aconteceu por todas as séries que eu fui monitor. Eu conseguia ter a confiança dos professores, eu conseguia ter a confiança dos diretores e também dos alunos. Então eu ficava num ponto de congruência. Então, lá atrás, como eu conseguia me comunicar bem, tanto com as crianças quanto os adultos, eu creio que isso me ajudou muito eu entender o que as pessoas estavam querendo, mas de forma inconsciente. Isso eu fui trazendo na minha vida de forma inconsciente. Ou seja, eu fiz a minha vida inteira a leitura das expressões, a leitura do corpo, a leitura daquilo que as pessoas queriam, com a tonalidade de voz, ritmo, velocidade, o movimento, e eu acabava fazendo o que as pessoas esperavam que elas queriam, mas totalmente inconsciente. E na adolescência, aquele meu sonho de querer ficar rico, ele ficou mais latente ainda, porque foi a segunda vez que meu pai quebrou. Na realidade, meu pai quebrou várias vezes. Então, eu percebi que
que a falta de dinheiro, essa que foi uma grande verdade, ela trazia depressão, minha mãe chorava muito por falta de dinheiro, o meu pai, ele vendeu tudo que ele tinha para pagar as dívidas, então a gente não tinha muitas vezes o que comer, não tinha muitas vezes o que vestir, e aí eu percebia que isso era para mim um grande objetivo, eu precisava ficar rico. Eu precisava ficar rico para quê? Para não passar mais necessidade e não ser humilhado. Porque várias vezes eu vi meu pai sendo humilhado, eu vi minha mãe sendo humilhada. Eu me vi muitas vezes sendo humilhado porque a diretora me chamava dizendo, isso com 10, 11 anos, olha, seu pai não pagou a mensalidade, você vai ter que sair daqui. E aquilo para mim era um caos. Eu falo, como assim eu vou sair dessa escola e deixar meus amigos aqui? E aí eu percebi que a grande sacada era, eu preciso ficar rico. E eu comecei a ler várias biografias de pessoas de sucesso. Li a Coca, Kill Morita, Ricardo Sembler, várias histórias da Coca-Cola, do McDonald's. Eu queria ficar rico de qualquer jeito. E aí aconteceu uma coisa interessante. Em um dos capítulos do livro do Lee Iacocca, que foi um grande executivo da Chrysler e da Ford, ele dizia que toda reunião ele fazia cara a cara. Então ele não fazia nada por telefone. Ele não fazia nada lendo alguma coisa, porque ele dizia que ele queria olhar nos olhos da pessoa. E aí é que começou a cair a ficha para mim, que a persuasão nada mais é do que dominar a linguagem não verbal, que a sedução, que entender o outro, o convencimento, antes você tem que dominar a linguagem não verbal, porque ele percebia através das reuniões, no olho, no jogar dos corpos, das fisionomias, na tonalidade de voz, o quanto ele podia negociar, o quanto ele podia espremer, o quanto que ele podia confiar numa negociação. E realmente isso me ajudou demais. A linguagem não verbal, a linguagem silenciosa, fez com que eu convertesse completamente o destino financeiro da minha família. Porque meu pai realmente ele não conseguia tocar um negócio tendo lucro. Tanto é que quando ele me herdou a loja, ela estava quebrada. A loja devia mais de 100 mil dólares. A gente faturava só 20 mil dólares por mês. E por que eu falo dólares? Porque na época estava tanta inflação, mas tanta inflação, que o mercado era dolarizado. Isso que eu estou falando em 1990. E aí, através da persuasão, através do convencimento, de entender o outro, se fazer entender, se fazer confiável, eu consegui reverter essa situação. A gente devia mais de 100 mil dólares, a gente tinha 800 títulos protestados, eu brinco que não é nem 803 nem 798, eram 800 títulos protestados, estoque defasado, enfim, a loja estava em bancarrota. Como eu disse, meu pai quebrou várias vezes durante a trajetória dele. E aí eu consegui esse respiro, eu consegui evoluir economicamente, eu abri outras lojas, fiz uma pequena rede de loja, só que uma coisa aconteceu, a minha saúde estava em frangalhos. Imagina, eu com 30 anos, eu tinha 18/12 de pressão. Eu tomava 4 Dorflex todos os dias, eu inclusive esmagava 2 para colocar embaixo da língua. Então com 30 anos, eu tinha um faturamento de milhões e no fim eu não tinha mais saúde. E aí eu conheci a programação neurolinguística. E aí foi, como eu disse, um presente que caiu no meu colo. Então, por volta do ano 2000, 2002, eu fui presenteado em conhecer a programação neurolinguística. E dentro da programação neurolinguística, ou seja, a base dela é a terapia. Então, primeiro eu peguei para mim, fiz essa terapia comigo, que é uma comunicação, é você entender como você se comunica com o seu inconsciente, como você se comunica com o mundo, como o mundo se comunica com você. E eu, sem perceber ainda, foi mais um tijolinho da comunicação silenciosa. Ou seja, não basta você só entender o outro. Você tem que se entender, entender como você influencia a leitura do outro. Que muitas vezes a gente está cheio de preconceito, a gente está cheio de julgo. E isso acaba turvando toda a forma que você vai fazer a sua linguagem não verbal. Então você muitas vezes erra e diz que a técnica errou, mas na realidade não é isso. É porque você não estava bem, é porque você não estava em pleno saber, em plena consciência para conseguir fazer a linguagem do outro. E foi mais um tijolinho da linguagem silenciosa que foi se formando sem eu saber. E dentro da programação neurolinguística,
você tem momentos que você consegue colocar a pessoa em transe. E você tem que perceber a linguagem não verbal dessa pessoa que você está atendendo. Porque muitas vezes ela vai estar em transe, então ela não vai te responder verbalmente. Você vai fazer perguntas, você vai continuar interagindo com ela, com o inconsciente dela, e ela muitas vezes vai fazer um pequeno movimento de dedo. Ela vai fazer um pequeno crispar dos pelos, ela vai entumecer ou não os lábios, a narina, ela vai fazer o movimento dos olhos, o batimento cardíaco vai aumentar ou não, ela vai suar, ela vai se fechar, ela vai se abrir. E aí eu falei, uau, eu preciso... Aí nesse momento eu tive a consciência de que eu precisava entender muito mais de linguagem não verbal. Foi quando eu comecei a estudar muito mais o assunto de microexpressões, através do Paul Ekman, o grande papa das microexpressões aí no mundo. E aí eu busquei essa técnica justamente para quê? Para ajudar as pessoas que me procuravam. Porque imagina, se já é difícil você entender as expressões de uma pessoa consciente, imagina uma pessoa inconsciente. É muito mais difícil. E aí eu fui aprender todas essas técnicas para auxiliar os meus atendimentos. E isso fez total diferença. Porque imagina, você observar as microexpressões, a linguagem do corpo, numa pessoa consciente, já é difícil. Imagina numa terapia, onde a pessoa vai estar inconsciente e você precisa solucionar aquilo que ela busca. E essas pessoas buscavam essa terapia em mim para tratar dos seus vícios, traumas, compulsões. E eu falei, cara, eu vou dominar isso porque eu preciso ajudar essas pessoas. E realmente eu consegui dominar, não só entender as pessoas no seu estado consciente, mas eu conseguia também identificar toda essa linguagem não verbal que depois foi mais um tijolinho para a construção da linguagem silenciosa, ou seja, entender essas nuances até de uma pessoa em transe. E aí eu recebi o meu segundo presente. A vida me deu mais um presente. Carl Gustav Jung. Quem é esse cara? Cara, esse cara é o pai da psicologia junguiana, ou seja, a psicologia analítica. Eu comecei a buscar informações, eu queria fazer uma pós-graduação, e aí, pesquisando aqui, pesquisando ali, eu encontrei um vídeo de um especialista falando sobre a psicologia junguiana. E eu falei, cara, isso tem muito a ver com a programação linguística. Isso tem muito a ver com aquilo que eu já acredito, só que com muito mais densidade, com muito mais profundidade na psique, no inconsciente. E aí me convenceu e eu fui fazer a pós-graduação em psicologia junguiana. Hoje eu sou um analista junguiano. E lá dentro eu vi o quanto era necessário você entender não só o que você via aqui, não só a parte material, não só a parte do fenômeno, ou seja, não só as microexpressões, a linguagem corporal ou a situação, o contexto, mas o que se passava também na mente da pessoa. E isso a gente consegue ver através de como a pessoa se expressa. A gente consegue ver através do que ela diz e nem percebe que são as submodalidades, são as metalinguagens. Então, quando isso se casa, eu falei, pronto, isso é a linguagem silenciosa. As microexpressões e a linguagem do corpo é só um pedacinho do iceberg. Sabe o iceberg? Que você só vê um pedacinho em cima da linha do mar, mas ele tem um monstro por baixo? É assim que eu vejo a linguagem silenciosa. Por isso que nas minhas análises, a gente não só olha as microexpressões como algo estanque, ou a linguagem do corpo como algo com significado pré-definido. Depende muito do contexto e também de o que essa pessoa está passando naquele momento. E é possível, através de todo esse conteúdo psíquico que a pessoa joga através do jeito que ela se comunica, como ela se comunica, através das metalinguagens, através de como ela acredita em que ela está inserida naquele mundo, naquele momento. E isso faz total diferença numa análise não verbal. E é por isso que a linguagem silenciosa ela engloba muito mais do que somente a linguagem não verbal.
E o tempo foi passando e desde 2008 gravando vídeos para o YouTube, falando sobre comportamento humano, programação neurolinguística, as pistas oculares, que é uma coisa que as pessoas gostam pra caramba, porque é fácil de você aprender e identificar. E por causa disso eu fui convidado para participar de um programa na TV Gazeta chamado Mulheres, e um dos quadros chamava Roda de Homens, onde existiam vários especialistas e eu falava sobre comportamento humano. Era para ter sido apenas um programa, mas fez tanto sucesso que a gente ficou mais de um ano fazendo Roda de Homens e eu falando sobre comportamento humano. Eis que o diretor me convida para uma conversa em particular e diz assim: Ventura, você já viu aquele seriado Lie to Me? Cara, é muito louco, porque o especialista ele descobre através da linguagem do corpo, através das expressões, se a pessoa está mentindo ou não. Você consegue fazer isso aí? Claro, eu uso isso desde os tempos da terapia. Depois eu adaptei isso para negócio, comunicação, venda. E é possível descobrir se uma pessoa está mentindo ou não justamente pelas expressões, pelo jogo do corpo. Dá para ter um indício se a pessoa está congruente ou não com aquilo que ela está verbalizando. Ele falou, então a gente vai fazer isso na TV. E aí em 2014... ele lançou o quadro Não Minta Pra Mim. Então esse nome nasceu para um quadro televisivo, lá na Gazeta, dentro do programa Mulheres, em 2014. E eu comecei fazendo, primeiro explicando como é que funcionava as pistas oculares, toda essa linguagem do corpo. E aí os primeiros casos foram justamente casos polêmicos. Casos do goleiro Bruno, casos do Michael Jackson, e aquilo se popularizou. O que era para ser um programa acabou ficando meses no ar. Tá vendo como muitas pessoas me perguntam, Ricardo, como é que você abriu o seu canal no YouTube? Ou seja, não foi assim, não foi tipo, quero abrir um canal no YouTube. Eu acho que o Não Minta Pra Mim no YouTube foi o resumo da minha vida. Eu acho que ali é a concretização de toda a minha expertise que aconteceu lá desde os 3, 4 anos que eu tinha que fazer uma amizade muito rápida, depois eu ter que ganhar dinheiro porque meu pai era quebrado, porque a gente passava necessidade. Depois eu conseguia me comunicar muito facilmente com pessoas de idades diferentes, culturas diferentes. E aí juntou com a programação linguística, juntou com Jung, foi para a televisão. E aí como aconteceu esse nascer do canal ou esse renascer do canal no YouTube? Estava ali tranquilo, dando os meus cursos, minhas palestras, como eu sempre fiz, né, escrevendo meus livros. E aí um aluno meu disse o seguinte, Ventura, o cara me ligou, Ventura, você viu a Patrícia Leles, o depoimento dela? Cara, aquilo é uma aula de pistas oculares, aquilo é uma aula de linguagem não verbal. Eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí foi a minha primeira análise. Eu olhei e falei, cara, dá para dar uma aula com isso aqui. Então a minha intenção foi, na realidade, mostrar para as pessoas que existia a linguagem não verbal, que existiam as pistas oculares e que era possível você utilizar e descobrir se a pessoa estava sendo congruente ou incongruente. Independente se era Patrícia Leles ou independente de quem fosse, eu queria que as pessoas entendessem que elas podiam utilizar isso na vida, como eu utilizei para a minha vida inteira. E aí surgiu o canal Não Minta Pra Mim. E as pessoas gostaram tanto que em uma semana deu mais de 100 mil visualizações. Eu falei, poxa, já que gostaram, eu vou continuar. E continuei até os dias de hoje. E do canal surgiu o curso online, com o mesmo nome, né? Não Minta Pra Mim, contatos com o mundo inteiro. Então eu já fui palestrar em Portugal sobre esse assunto, já fui palestrar no Japão sobre esse assunto, conheci pessoas muito interessantes e por agora, acabando essa pandemia, porque a gente teve que suspender, já tem programado Canadá, Estados Unidos, Portugal, Japão, Alemanha e uma infinidade de outros países aos quais conheceram o Ricardo Ventura por causa do YouTube e também muitos conheceram a linguagem não verbal. Ou seja, eu fui o primeiro contato que as pessoas fizeram através desse mundo da linguagem não verbal e hoje muito maior, que é a linguagem silenciosa. Mas todo esse sucesso, toda essa fama pelo mundo inteiro não se compara com o que eu recebo em off. As pessoas não têm ideia do que eu recebo em off. Dos agradecimentos, dos directs, telefonemas, pessoas que inclusive bateram aqui, fisicamente, bateram nessa porta, porque queriam simplesmente me abraçar. E eu dizia, cara, mas por que eu sou merecedor disso? E essas pessoas falaram, Ricardo, eu comecei a me entender melhor. Eu saí de uma depressão.
Eu comecei a me comunicar melhor com meu filho autista. Eu consegui quebrar um trauma que meu filho tinha. Eu consegui perceber que a minha filha estava sofrendo o abuso do pai dela. Eu percebi que o meu pai, a cuidadora dele, estava maltratando ele. Eu percebi que eu estava entrando num relacionamento abusivo. Mas veja bem, não só se livrar de coisas ruins, mas atrair coisas boas. Como, por exemplo, passar num exame de seleção para um emprego, conseguir aquela entrevista que você tanto queria, abrir novos clientes, pessoas que entraram em negociações e perceberam ali na linguagem não verbal, na linguagem silenciosa, o quanto que era possível você fechar um grande negócio, o quanto mais persuasivo você ficou, advogados entendendo melhor os seus clientes, psiquiatras, médicos, pedagogos, que tem lá no nosso grupo do Não Minta Pra Mim, dizendo assim, cara, parece que foi tirado um véu dos meus olhos, parece que foi tirado algo que cobria o meu entendimento. Então, hoje, existem muitas pessoas que estão utilizando essa ferramenta da linguagem silenciosa para potencializar ainda mais aquilo que eles já fazem de uma maneira excelente. Coaches, advogados, médicos, dentistas, psiquiatras, pedagogos, terapeutas, psicoterapeutas, homens de negócio, comunicadores, porque quando você entende a linguagem silenciosa de uma maneira plena, você não é só reativo, você é ativo. Você consegue modelar a sua melhor versão. E quando eu percebo isso, cara, me dá uma paz muito grande. Porque eu falo que o meu maior desejo, meu grande desejo, é o dia que eu morrer de mente vazia. O que significa isso? Eu quero que o dia que eu morrer, eu ter conseguido passar durante a minha vida todo o meu conhecimento, toda a minha expertise, toda a minha competência em vídeos, cursos, aulas, para que isso não vá comigo, mas que outras pessoas continuem o meu trabalho, que outras pessoas façam isso que eu faço, porque é possível. E é isso que faz com que eu tenha mais ânimo, mais vontade de continuar ensinando a linguagem silenciosa para todo mundo, a todo tempo. O canal Não Minta Pra Mim é isso, é o meu esvaziar de mente, é meu legado para o mundo.